E aí, Lumena, projetou? Está projetando, Arthur, mas ainda não Vê se só apareceu. passou? Está falando que você está a apresentar, mas a Veja gente está pra mim. na frente da apresentação. Ele está exibindo todas as suas... Tá o exibindo quê? a sua tela. É, Pra gente. a gente está... Não tá a apresentação do PPT? Não, a gente está vendo, acho que o que você vê, na verdade. Então, mas... eu estou vendo a apresentação em PPT. Não, então, Não não, tá, né? estamos vendo. É engraçado que fala que você está a apresentar, mas agora acho que está entrando, Arthur. Eu vou parar a apresentação, vou entrar de novo. Vamos tentar mais uma Tá vez. bom, é bem importante a apresentação. Vamos ver se dá certo. Tá entrando? Acho que vai entrar sim. Professor, se não tiver dando, o que você tenta fazer o seguinte, dá um Alt Tab e vai aparecer a janela aqui do negócio. Agora, separa a apresentação e escolhe a janela do PowerPoint. Vai dar uma janela assim, apresentação PowerPoint. Comigo só dá assim. É que o meu é Mac. Vê se deu agora, gente. Entrou? Não? Fala assim, aparece uma telazinha, Arthur, que fala que você está apresentando para todos, mas, na verdade, essa tela está preta. A Catarina falou que você tem que dar um comando e mais tab. Eu estou fazendo isso. E agora? Não? Engraçado que sempre dá certo quando você apresenta. Sempre. Mas sempre que precisa, não dá certo. Professor, o senhor está usando Keynote ou PowerPoint? PowerPoint. Estranho, geralmente dá esse problema, mas é com Keynote. Pois é. Eu vou tentar mais uma vez. Vamos lá. Tenta que eu acho que ajuda, tem mais. Compartilhar uma guia das opções que ele dá entre a tela inteira e uma janela, tenta uma guia. Não abriu essa opção. Vocês estão vendo alguma coisa minha, não? Sim. Acho que agora vai aparecer. Apareceu, Arthur. Aê! Muito bom. E vê se está passando. Passou? Tá passando. Assim. Passou. Maravilha. Passou. Então, gente, olha, a conversa hoje, que a gente vai fazer com vocês, a ideia é bem o espírito de conversa mesmo, é refletir um pouco nessa lógica que a gente está conversando sobre redes de atenção à saúde, sobre um dos componentes, que é o componente da atenção especializada, mais especificamente da alta complexidade, e que envolve não apenas a participação de serviços do SUS, serviços públicos, é uma rede hospitalar geralmente formada por hospitais universitários, hospitais de excelência tecnológica, né, mas envolve fortemente o setor privado, né? Ao longo desses... na verdade, bem de antes do advento do SUS, em 1988, já desde a época do INAMPS, o setor privado percebeu que, junto com a alta complexidade, também tinha o chamado alto custo, né? E, portanto, os procedimentos que tinham maior valor agregado. E acabaram disputando, particularmente nas cidades polos de região, nas capitais, nas cidades de médio porte, onde se concentram a oferta de serviço especializado, fortemente a primazia por oferecer esses serviços. Eu vou dar um exemplo concreto. Eu moro na Baixada Santista, né? O hospital que concentra praticamente toda a alta complexidade na região é a Santa Casa de Santos. Sim, mas não existem hospitais municipais, hospitais estaduais? Existem. A eles foram destinados fundamentalmente os procedimentos de média complexidade, né,
que são aqueles que remuneram menos, e a Santa Casa, historicamente, pelo seu porte, mas fundamentalmente pela sobrevivência econômica, acabou migrando para isso. É um pouco, por exemplo, o que faz várias outras instituições. Se a gente olhar, por exemplo, para o Einstein e para o Sírio-Libanês na cidade de São Paulo, eles, basicamente, para o SUS, ofertam apenas os procedimentos de alta complexidade, né? O Einstein, por exemplo, é um dos maiores transplantadores de fígado do Brasil, pelo SUS, né? Não sei se vocês sabiam disso. Praticamente não faz nenhum transplante de fígado particular, todos pelo Sistema Único de Saúde. Vou pegar outro exemplo, a Beneficência Portuguesa, em São Paulo, né? É um hospital que, historicamente, oferecia uma grande quantidade de internações de média complexidade, procedimentos de média complexidade, e ao longo dos últimos 20 anos foi se reconfigurando para disputar este espaço. Então, a ideia da gente hoje é conversar, entender um pouquinho mais como é que essa coisa participa, né? Então, assim, quando a gente olha o cuidado na alta complexidade, é fundamental compreender que ele é um pedaço. Na verdade, as pessoas precisam de cuidados à saúde, os cuidados são oferecidos desde a atenção básica, passando por diferentes pontos da rede, né? Passam lá pelos cuidados nos serviços de saúde mental, os CAPs, podem passar por ambulatórios de média complexidade, como, por exemplo, as AMES, os ambulatórios de especialidade. Muitas vezes tem serviços que são da área de vigilância em saúde, como a vigilância sanitária, epidemiológica, saúde do trabalhador, saúde ambiental. A assistência farmacêutica joga um pedaço, e no Brasil, em particular no nosso país, se configurou um campo, né, que é um campo da atenção especializada, aonde estão contidos os procedimentos chamados de alta complexidade e os procedimentos de média complexidade. Sendo que esses procedimentos de média complexidade são feitos, em parte, na atenção básica, em parte em serviços ambulatoriais, como eu dei o exemplo das AMES, né, dos ambulatórios médicos, mas também são feitos dentro de hospitais, tanto ambulatorialmente, como, por exemplo, cirúrgica ou do ponto de vista da internação. Então, como é que a gente diferenciaria isso? Vamos pegar, então, um pouco o conceito, até porque essa área da média complexidade é a área de grande estrangulamento do Sistema Único de Saúde. Voltando aqui um pouquinho, eu diria que a maior área de estrangulamento, de constrição de atendimento está neste campo da média complexidade. E, fundamentalmente, porque ele envolve uma quantidade muito grande de procedimentos, de necessidade de serviços, de atendimento de pessoas, e, historicamente, é a área mais mal remunerada no Sistema Único de Saúde, de tal maneira que, se as prefeituras assumiram, 5.570 prefeituras no Brasil assumiram para valer, né, a oferta da atenção básica, com umas fazendo com mais qualidade, umas com menos qualidade, umas radicalizando a implantação da estratégia de saúde da família, outras fazendo um modelo conservador, tal, né, mas, de qualquer maneira, esta oferta ficou sob responsabilidade das prefeituras. O setor privado e os grandes hospitais universitários públicos assumiram a oferta da alta complexidade, e a média complexidade ficou estrangulada, né? No fundo, é o patinho feio que ninguém quer atender. Então, o que é a tal da alta complexidade? Vamos tentar definir um pouquinho melhor. A gente pode chamar a alta complexidade como aquele conjunto de procedimentos que, na lógica do SUS, mas vale também para o setor privado, envolve alta tecnologia e alto custo. Às vezes, menos alta tecnologia e mais alto custo, né? Que procura, de alguma maneira, propiciar à população um acesso a serviços qualificados, que geralmente têm grande densidade tecnológica e que, de alguma maneira, integra essas esferas de atenção às demais pontos de oferta de cuidados à saúde da população, que é a atenção básica e os serviços de média complexidade, né? O Ministério da Saúde, recentemente, fez algumas mudanças. Eu sei que talvez não tenha dando para ver muito bem, mas é a única imagem que eu consegui, porque essa estrutura é relativamente recente, é a atual estrutura do governo Bolsonaro, né? Ela dedicou 2 secretarias, basicamente, que se destinam
as ações de alta complexidade. Ela literalmente rachou. De 2003 até o ano passado, havia uma Secretaria Nacional de Atenção à Saúde. A Lumena, a professora Lumena, inclusive, foi a secretária responsável por essa área, que era a área mais importante do Ministério da Saúde. A Secretaria de Atenção à Saúde, ela tentava integrar a oferta de atenção básica, atenção de média, de alta complexidade, assim por diante. O governo Bolsonaro, eles fizeram uma reforma e criaram uma secretaria para atenção primária e uma secretaria para atenção especializada, né? Há ainda uma outra secretaria que fortemente dialoga com os serviços de alta complexidade, e eu vou falar um pouquinho sobre ela também hoje, que é a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, particularmente porque envolve a assistência farmacêutica, porque ela é responsável pela incorporação tecnológica, incorporação de novos procedimentos para o SUS, e lida, portanto, também com os procedimentos de alto custo, né? Para quem não conhece a estrutura do Ministério, há ainda uma Secretaria de Vigilância em Saúde, uma Secretaria para a Saúde Indígena e uma Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, né? É um desenho bastante criticável, tal, mas não é o nosso objeto. Depois, se alguém quiser conversar um pouco sobre isso, eu posso até aprofundar. Eu destaquei quais são os serviços que estão nessas duas secretarias, para mostrar um pouquinho para vocês, para ver como é que o Ministério se organiza. Então, tem uma secretaria, uma área que cuida dos indicadores de serviços especializados, uma que cuida da área da atenção hospitalar e da área de urgência, né? Antes isso era separado, tinha uma que cuidava mais do SAMU, das UPAs, etc., né? Lembrando que aqui, na verdade, tem um pouco de alta complexidade, mas também tem muito de média complexidade Brasil afora, né? Tem o Departamento de Regulação, Avaliação e Controle, né? Tem uma que faz a certificação das Santas Casas, um departamento para isso, e um departamento que eu queria chamar a atenção, que é o Departamento de Atenção Especializada e Temática, que ficou praticamente com todas a regulação daquilo que a gente pode chamar de áreas de atenção especializada, que eu já vou falar rapidinho para vocês quais são. Ficam aqui também os institutos nacionais que o Ministério ainda tem e que ficam lá no Rio de Janeiro. O Instituto Nacional do Câncer, o Instituto Nacional de Trauma e Ortopedia, o Instituto Nacional de Cardiologia, tal, que tem muito a ver com a história do Brasil, do tempo que o Brasil era... Rio de Janeiro era a capital, sobrou grande serviço lá no Rio de Janeiro e o Ministério nunca conseguiu passá-los para estado e município, como foi feito com todos os demais serviços. Aliás, deixa eu voltar aqui. Na Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos, como eu chamei a atenção, é muito importante porque é a área que cuida, por exemplo, da medicação de alto custo, que tem muito a ver com esses serviços, e também com a área que define a inovação e a incorporação tecnológica, que eu já comento um pouco com vocês. Quais são os serviços e ações que compõem a rede de alta complexidade? Isso é muito questionável. Por exemplo, se a gente pensar um pouco o tamanho, a dificuldade, o desafio que é manter uma cadeia de frio para poder manter vacinação em quase 60 mil unidades básicas de saúde em todo o Brasil, levar uma vacina com uma temperatura que não pode variar, que não pode ter contaminação, que tem que durar X tempo, que tem que vacinar e garantir 100% da população, para povos indígenas, para a população ribeirinha, para a gente que mora no sertão e tal, isso tem uma alta complexidade, mas não é esta a lógica que se conta. Como eu disse para vocês, o conceito de alta complexidade, quando se fala no Brasil, é adensamento tecnológico e custo, alto custo. Então, basicamente, as redes de alta complexidade que ficaram definidas são aquelas que envolvem serviços de alta densidade tecnológica e alto custo, e que, portanto, não podem ser implementadas em todas as 5.570 cidades do Brasil. Até porque não teria nem recursos humanos, nem estrutura física, nem capacidade tecnológica e nem recursos para sustentar, porque seria inviável mesmo, tem uma dimensão de escala. Nenhum país do mundo coloca serviços de alta complexidade em todos os lugares. Por isso que, normalmente, eles se localizam nas cidades mais... nas cidades polos,
nas cidades mais importantes de cada uma das 438 regiões de saúde, como o Jorge Arada nos contou lá na primeira aula, quando a gente retomou a atividade, ele estava falando sobre as regiões de saúde, né? Que serviços são esses que compõem? Vou dar alguns exemplos. A rede de oncologia, que a gente já conversou um pouco sobre ela, né? É uma rede de alta complexidade. Outro exemplo, a área de cirurgia cardíaca, na verdade, a área de cardiologia e alta complexidade, né? Que envolve hemodinâmica, que envolve cirurgia cardíaca, cirurgia cardíaca neonatal, que envolve um conjunto de procedimentos de alta complexidade em cardiologia. A área de ortopedia de alta complexidade, que envolve próteses, grandes cirurgias, reabilitação. A área de saúde auditiva, que vai desde diagnóstico até a implantação dos implantes cocleares, né? A área de obesidade mórbida, né? Que envolve serviços complexos de cirurgia bariátrica. Deixa eu pegar mais alguns exemplos. Algumas coisas que dizem respeito, por exemplo, a tratamento de doenças raras, né? Nós não vamos ter serviço de doenças raras com referências em genética, médica, em cada uma das cidades. Aliás, é uma característica comum, inclusive, que no caso específico dos serviços de alta complexidade, a gente não tenha nem, às vezes, um serviço para cada uma das 438. Por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos 63 regiões de saúde. As redes regionais de alta complexidade são compostas a partir de 17 grandes regiões. É como se fossem macro-regiões que unissem determinadas regiões. Então, por exemplo, voltando aqui ao exemplo da Baixada Santista, para a rede de alta complexidade, as cidades do Vale do Ribeira, que pegam toda essa região que vai desde São Paulo, né, o limite de São Paulo até o Paraná, eles compõem a rede de alta complexidade com a Baixada Santista. Quando você vai lá para a região de Sorocaba, né? Então, Sorocaba, Itapetininga e mais uma outra região compõem uma região de alta complexidade. No Vale do Paraíba, 4 regiões compõem uma região. Então, nós não vamos colocar um serviço de alta complexidade em oncologia, um serviço de cirurgia cardíaca, um serviço de cirurgia de alta complexidade em trauma-ortopedia, em saúde auditiva, em cada uma das regiões. Então, essa é a ideia. Produção de escala. Vocês vão dizer assim, mas isso é porque o SUS não tem dinheiro? Mesmo que houvesse recursos suficientes, que não é o caso, nós vamos ter uma aula no final do nosso módulo, da UC, que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o financiamento, né? E a gente vai aprofundar essa discussão. Ainda assim, seria importante ter definição. Mesmo, por exemplo, quando a gente pega lá na rede materna, da rede cegonha, que a gente já conversou, a rede materna infantil, os serviços de alta complexidade, né, de gestação de alto risco, não vão estar em todas as cidades, eles vão estar nos polos de região, nos serviços que adensam mais tecnologia, recursos humanos mais qualificados para ter escala. Eu me lembro, eu estava ainda em 2003, eu fui diretor do Departamento de Atenção Especializada do Ministério. Foi a primeira vez que eu passei pelo Ministério, fiquei 2 anos e meio responsável por essa área. E eu estava fazendo uma conversa com os cirurgiões cardíacos, né, e havia uma grande demanda para ampliar o número de serviços de cirurgia cardíaca em todo o Brasil. Até porque programas de residência iam formando novos cirurgiões cardíacos e, naturalmente, eles queriam montar seus serviços, né? Então, topavam abrir serviços de cirurgia cardíaca em cidades de médio porte. E eu me lembro que o professor Adib Jatene, que tinha sido ministro da Saúde, numa reunião que eu participei, apresentou um trabalho muito interessante em que se fazia uma análise dos resultados dos serviços de cirurgia cardíaca em vários países do mundo. E mostrava que todas as vezes que um serviço de cirurgia cardíaca tinha baixa demanda, ou seja, que ele tinha um número de cirurgias muito pequena, né, a escala, só para vocês terem uma noção, era 50 cirurgias por ano, a letalidade aumentava em quase 4 vezes.
Quando o serviço, quanto mais volume cirúrgico tinha, esses serviços diminuíam a taxa de letalidade, mostrando que, no caso dos serviços de alta complexidade, a sofisticação, o treinamento, a habilitação das equipes eram decisivas. No caso, por exemplo, de transplantes de medula óssea, né, o procedimento em si do transplante não é dos mais complicados, mas o manejo clínico desses pacientes é extremamente desafiador. Em particular, a qualidade do serviço da enfermagem, que faz toda a diferença, né? Quando vocês passarem pelo GRAAC, né, que tem um serviço de transplante de medula óssea muito importante para as crianças, vocês vão entender o que eu estou falando. E vocês vão perceber que time de enfermagem, que equipe multiprofissional que são formadas nesses serviços. E eles precisam de escala, precisam de volume de atendimento. Então, é muito interessante porque esses aspectos são definidores de uma política de alta complexidade. Em 2003, também, eu fiquei um tempo na França, fiquei quase 2 meses, para poder fazer um intercâmbio para trazer o SAMU para o Brasil, né? E eu participei, naquela época, de uma solenidade do Ministério da Saúde da França, quando eles estavam fechando a última maternidade que existia na França com menos de 200 camas, 200 leitos. Qual que era a ideia? Eles dividiram a França em 74 regiões, como se fossem regiões de saúde, né? E a ideia era o seguinte, ou as mulheres tinham parto domiciliar, que é muito comum na Europa, ou elas tinham em centros de partos normais, né, que eram serviços de baixa complexidade, ou elas, se precisassem de cuidado hospitalar para gestação, elas iam para uma maternidade de referência regional. Então, é uma tendência em âmbito mundial que os serviços de alta complexidade possam ficar mais concentrados. 2 políticas são muito importantes e eu vou destacar muito rapidamente na área de alta complexidade, que é a Política Nacional de Sangue e Hemoderivados e a Política Nacional de Transplantes. Por quê? Porque elas envolvem aspectos muito peculiares do ponto de vista da saúde pública, das dimensões éticas e das dimensões, inclusive, políticas, né? Em 2001, a gente vivia uma verdadeira tragédia, né? Ou os estertores de uma tragédia muito grande por conta da AIDS, depois da própria hepatite, da contaminação do sangue, que era fartamente comercializado no nosso país. Na década de 70, década de 80, as pessoas mais pobres muitas vezes sobreviviam vendendo seu sangue aos bancos de sangue em troca de um sanduíche, em troca de alguma coisa que equivalia mais ou menos R$50 e um copo de suco de laranja adocicado, né? Eu me lembro de dar plantão em emergência na periferia do Rio de Janeiro, quando eu ainda era sextonista, né, fazendo um estágio, e atender paciente com anemia aguda que vinha da venda de sangue. Então, ele ia de banco de sangue em banco de sangue vendendo sangue para poder ganhar uma grana e dava entrada na emergência em anemia aguda, né, por perda sanguínea por doação, né, quer dizer, doação pela venda do sangue. Então, a partir de toda uma mobilização nacional, né, que ficou conhecida como Lei Betinho, né, o irmão do Enfio, que, né, era hemofílico e morreu, né, vítima da infecção por HIV, né, AIDS, a partir da contaminação do sangue, o Brasil fez uma guinada e constituiu uma das mais qualificadas políticas nacionais de sangue, né? Então, através dessa Lei 10.205, o Brasil regulamentou o artigo 199 da Constituição, que é da parte da saúde, que é relativo à coleta, processo, estocagem, distribuição e aplicação do sangue, inclusive seus componentes e hemoderivados, né, estabelecendo toda uma lógica com a finalidade de garantir, em primeiro lugar, a autossuficiência para o país nesse setor. Depois, harmonizar o que as esferas municipal, estadual e federal faziam em relação ao sangue. E implementar no SUS o Sistema Nacional de Sangue, o SINASAN, né, que é um exemplo, como eu disse, de exitoso. Essa questão da autossuficiência é muito importante, porque a gente vinha de uma experiência de um vizinho muito complicada. Eu não sei se eu já falei para vocês, mas, assim, quando a Argentina entrou em guerra contra a Inglaterra, por conta das Ilhas Falklands, das Ilhas Malvinas, né, um dos motivos que levou a Argentina a perder a guerra foi que ela não tinha autossuficiência
na produção de sangue e hemoderivados. Ela dependia, né? E quando a Inglaterra, na guerra contra a Argentina, fez um bloqueio industrial, né? Fazendo com que os insumos não chegassem, a Argentina não teve como continuar na guerra, porque não tinha como continuar produzindo sangue e hemoderivados. É uma curiosidade aqui, quase que um History Channel, né? Mas acho que só precisa ver a importância. Então, naquele momento, se discutiu. Então, a partir daí, se tirou algumas diretrizes. Portanto, o sangue passou a ser acesso universal, né? Ficou proibida a comercialização de sangue, então não pode ter compra de... ninguém pode comercializar a doação do sangue, a doação passou a ser voluntária, altruísta. Se desenvolveu todo um investimento em termos de segurança transfusional, né, para garantir para o receptor muita segurança. Então, quando você toma sangue ou algum hemodderivado hoje no Brasil, você não tem nenhuma dúvida de que você está recebendo um produto de qualidade, um produto testado, né, que foi submetido a uma prova de de investigação de várias doenças que podem ser transmitidas através da doação, né? Há uma segurança muito grande em relação ao doador e, portanto, garantem qualidade do sangue, dos componentes dos hemoderivados, né? Isso foi muito importante e até hoje muito polêmico, porque a partir daí, né, se desenvolveu toda uma lógica de cooperação. Os centros de produção de hemoderivados e produtos hemoterápicos passou a ser público, tá certo? A vigilância sanitária, epidemiológica e os laboratórios de controle de qualidade são todos públicos e se constituiu toda uma hemorrede de serviços de hemoterapia sob controle público. Então, hoje a gente não tem mais no setor de sangue a participação da área privada. Ela é uma área, eu diria para vocês, que praticamente um exemplo de uma área estatal pública que funciona, né? Se constituiu uma hemorrede nacionalmente controlada, e aqui é muito interessante porque é uma das áreas onde as prefeituras pouquíssimo atuam, né? Até porque quem controla as hemorredes são as secretarias estaduais de saúde, junto com os serviços, né, os serviços de hemoterapia que funcionam tanto nos hospitais públicos como no hospital privado. Então, aquela bolsa de sangue que você está recebendo, ou de hemoderivados que você está recebendo lá no hospital privado ou no hospital público, ela provém desta hemorrede que garante essa qualidade. A mesma coisa se dá em relação aos transplantes. O Brasil, a partir de 2003, na verdade, começou mesmo em 1999, 2000, né, quando um conjunto de serviços no Brasil passou a ser treinados fundamentalmente em hospitais espanhóis. Foi uma opção na época do Ministério da Saúde, mas a partir de 2003, o Brasil foi desenvolvendo o Sistema Nacional de Transplante, que também conta com lei específica, e hoje o Brasil é o maior país do ponto de vista de transplantes públicos do mundo. Só perde em número de transplantes para os Estados Unidos, né, onde há comercialização, tanto dos transplantes como dos próprios órgãos, né? O Brasil há uma legislação também muito rigorosa do ponto de vista de captação de órgãos, de tecidos, né? Isso é feito de maneira também voluntária, altruísta. As pessoas se declaram doadores, pode ter tanto a doação de órgãos de vivos para vivos, como é o caso de rins, como é o caso de medula óssea, como pode ter a doação de defuntos, né, de pessoas que vão a óbito e as famílias, ou a pessoa em vida, ou a família, faz a autorização da doação de órgãos, e hoje a gente se depara com uma situação inacreditável. O Brasil conseguiu produzir grandes centros de transplante, nós temos centros de captação de órgãos em todos os estados funcionando, nós temos grandes centros de transplantes já em 21 dos 27 estados, né? E em 11 estados praticamente se fazem todos os órgãos, todos os tipos de transplantes, né? O maior transplantador em número de órgãos hoje é o estado do Ceará, é um serviço na cidade de Fortaleza, né? O Agarrim é um dos exemplos, é um dos maiores transplantadores de rim do mundo, né? E hoje a gente só não zera a fila de espera, né, porque nós não temos número de doadores suficientes, né? As equipes são qualificadas, os serviços são qualificados,
o valor que o SUS remunera os serviços é muito atrativo para os serviços, eles gostam, eles querem fazer, mas nós não temos quantidade de órgãos suficiente, de doação de órgãos, ainda que em vários lugares haja já a fila zerada para vários tipos de transplante, particularmente córnea e outros transplantes mais simples, mas nós temos filas para rim, temos filas para fígado e para vários outros tipos de transplantes. Mas, de qualquer maneira, é um exemplo, inclusive, de sucesso do Sistema Único de Saúde. O SUS, portanto, oferece assistência integral ao paciente, né, que vai desde os exames preparatórios, os procedimentos cirúrgicos, o acompanhamento do paciente, que muitas vezes é por toda a vida, e uma das coisas que assim, é decisiva para o sucesso do SUS, que é a medicação de alto custo. Por isso que eu mostrei para vocês a importância lá do Ministério, né, porque são medicamentos pós-transplantes que as pessoas normalmente tomarão por toda a sua vida, medicamentos extremamente caros, né, e são acompanhados em serviços. Vocês vão ter oportunidade, quando passarem no Agarrim, né, de ver um pouco isso. Eu falei um pouco da Conitec, só para explicar um pouco o que é isso. Uma das grandes dificuldades que tinha é como é que se dava o processo de incorporação de tecnologias no SUS, né? Geralmente era um jogo de muita pressão, né? Pressão de sociedade de especialista, de serviços privados, da própria indústria, né, muito interessada no seu medicamento, na sua prótese e tal. Então, a partir de final da 2010, se criou por lei federal, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, que é um órgão colegiado, com a participação das diferentes áreas do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais, secretarias municipais, secretários estaduais, secretários municipais de saúde e das entidades médicas, da saúde suplementar também, da ANS e da Anvisa, e que assessora o Ministério em todas as discussões que envolvem a avaliação de se vai incorporar, se vai excluir, se vai alterar do SUS uma tecnologia em saúde, seja um medicamento, seja uma cirurgia, seja um equipamento médico. E, inclusive, constituindo protocolos clínicos e diretrizes que orientem como que esse medicamento vai entrar. Por exemplo, vai entrar um medicamento de terceira escolha para câncer do pulmão. Então, quando entra aquele medicamento, depois de ser todo analisado, ele vai entrar em substituição a esse, ou vai entrar como droga de escolha, usado primeiro esse, se não deu certo, entra esse, aí ele vai entrar. Com essas condições clínicas, o paciente tem que ter essas características. Então, há uma tendência cada vez maior de desenvolver protocolos clínicos e diretrizes para, inclusive, segurar e qualificar, né, a sustentabilidade do sistema, tá? O que é fundamental. Por quê? Porque uma avaliação de tecnologia em saúde, que subsidia a incorporação, ela tem que considerar as questões que envolvem a clínica, segurança, indicação, eficácia, efetividade, mas também a dimensão econômica, custo, eficiência, custo-efetividade, né, o impacto orçamentário, todas a lógica dos pacientes, o impacto social, as dimensões éticas, a aceitabilidade, né, conveniência, e também como vai se organizar a oferta daquele procedimento. Então, é muito importante, porque às vezes a gente vê assim, campanha para incorporar tal produto, e aí por trás a gente esquece que tem muito interesse econômico na parada. Ou que tem, por exemplo, o uso do laboratório através de sociedade de pacientes, associação de familiares daquela determinada enfermidade, né, que acionam economicamente, por exemplo, matéria num determinado jornal, num determinado programa de televisão, que vai criando um clima para fazer jogo de pressão, né? E normalmente, às vezes, clinicamente, não tem, né, justificativa a incorporação. Depois eu posso dar alguns exemplos para vocês. Vale a pena lembrar que, além da Conitec, existem outras instâncias que vão também trabalhar a incorporação, como a Relação Nacional de Medicamentos, as parcerias de desenvolvimento produtivo, depois eu posso falar um pouquinho mais, e inclusive a regulação de preços das órteses e das próteses, que é um problema muito sério no Brasil. Uma das grandes dificuldades, eu vou trazer só esse exemplo aqui, para a gente finalizar essa parte, uma das grandes dificuldades que a gente tem é a iniquidade da oferta no nosso país. O que eu estou chamando a atenção com isso? É que o Brasil, é uma característica do Brasil, é uma característica do SUS, aliás, de várias políticas públicas, o fato de que a gente tem uma grande heterogeneidade social
e regional. Então, aqui eu vou dar o exemplo: diagnósticos e cirurgias oncológicas. Roxinho é uma relação melhor. Esse verdinho aqui, azul piscina, sei lá como é que é isso aqui, é uma razoável, mediana. E praticamente inexistência de oferta em azul claro. Então, quando a gente olha diagnóstico versus necessidade de cirurgia oncológica, veja, o Rio de Janeiro, que tem o Instituto Nacional do Câncer, tem uma relação de oferta de cirurgias oncológicas tão ruim quanto tem, a do Amapá e de Roraima. Né? Então é inacreditável, porque o Rio de Janeiro, né, também vai ter problemas com quimioterapia, como tem o Amazonas, como tem o Pará, como tem Roraima, como tem Sergipe. Vejam, São Paulo, o estado de São Paulo, que tem uma boa capacidade de oferta de cirurgia oncológica, já tem dificuldades em termos de quimioterapia. Quando vai para a radioterapia, vejam como muda. Então, o ideal seria o quê? Se nós tivéssemos serviços de alta complexidade de oncologia, que eles conseguissem oferecer cirurgia oncológica, quimioterapia, radioterapia, cuidados paliativos de maneira homogênea. Né? Mas não é isso que acontece. Então, finalizo essa primeira parte, vou para a segunda e última parte da apresentação. Dá tempo, né, Lumena? Ou não? Claro, vai lá. Bom, foi encomendado também que a gente conversasse um pouquinho sobre a participação do setor privado no SUS. Tem muito a ver com o que eu estou falando, porque o setor privado, quando participa do SUS, né, ele busca se inserir, como eu disse, na alta complexidade. Mas é importante entender, e a gente viu naquele vídeo do SICO, SOS Saúde, lá do Michael Moore, na primeira, segunda aula do curso, o quanto que isso é importante, porque dependendo de qual o conceito que a saúde ganha, do ponto de vista, não apenas da Constituição de cada país, mas ganha como valor social, ela se organiza de maneira distinta. Se a gente tem a saúde como um direito, como um bem público, ele deve resultar em sistemas universais de saúde, como no caso do Brasil, o SUS, no caso do Reino Unido, o NHS, do Sistema Canadense, o Sistema Nacional de Saúde Canadense, assim por diante. Se a saúde é uma mercadoria, entendida como mais um bem de consumo, as regras de mercado é que imperam. No caso do Brasil, nós temos uma situação interessante. A Constituição garantiu, no artigo 196, que a saúde é um direito de todos, é um dever do Estado. A gente já vem discutindo isso com vocês, daí deriva, inclusive, o princípio da universalidade. Mas no artigo 199, também ficou cravado que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Inclusive, que elas podem participar de forma complementar ao SUS, como a gente já viu, inclusive, que é um dos princípios de organização do sistema de saúde. De tal maneira que nós temos 3 formas de participação do setor privado. O setor privado pode participar vendendo diretamente, é o que a gente chama de particular, né? O desembolso direto, como seria a nomenclatura mais adequada. Eu abro um consultório particular e vai lá e me paga o valor que eu decidi que eu quero cobrar. Quero cobrar R$800 uma consulta, R$200 uma consulta, R$10.000 uma cirurgia, R$500 uma cirurgia. É uma relação de mercado, né, que se estabelece entre quem compra e quem vende o serviço. Uma segunda modalidade de participação é o caráter complementar, quando este serviço privado participa da regra do SUS, complementa a oferta do SUS. Como eu disse, normalmente oferecendo serviços de média e alta complexidade. E há ainda uma participação suplementar, que é aquela que é feita através das operadoras de plano de saúde. Quando a participação é complementar ao SUS, né, o privado entra normalmente onde o público não tem oferta suficiente. O gestor do SUS, ou o município, ou o Estado, define as diretrizes e os protocolos, normalmente a partir de políticas nacionais. Né? Então, por exemplo, se a Prefeitura de São Paulo contratou a Beneficência Portuguesa para fazer cirurgia cardíaca, as diretrizes e os protocolos são da política de alta complexidade em cirurgia cardíaca e cardiologia. Né? Aí o gestor vai regular o acesso dos usuários do SUS que vão chegar a esses serviços pelo SUS e vai monitorar o contrato, normalmente pagando por produção,
quanto mais serviços, quanto mais cirurgias, quanto mais internações na UTI, quanto mais próteses colocarem, mais vai pagar, né? E apresentam problemas relativamente importantes, como um frágil capacidade de controle, avaliação e auditoria, né? Geralmente, muitas dificuldades de acesso e um aspecto muito significativo no país é que essa regulação é muito permeável aos interesses dos produtores privados, seja os interesses dos médicos especialistas, seja os interesses dos próprios serviços privados, né, os donos dos hospitais, as corporações que as dirigem, ou mesmo do complexo médico-industrial que está ali com medicamento, com produtos, com equipamentos. De tal maneira que há uma disputa pela política de regulação. Uma outra maneira, de alguma maneira, de privatizar, né, tem sido a transferência, né, nós não vamos tratar disso hoje, podemos conversar na nossa última aula, quando a gente falar de financiamento, mas a transferência para organizações sociais, para OCIPs, para fundações privadas, da oferta do SUS, né? Eu transfiro muitas vezes, inclusive, equipamentos públicos, hospitais que são públicos, serviços de alta complexidade que são públicos, para organizações sociais que, ainda que digam que não têm fins lucrativos, são operadas a partir de lógicas de interesses privados. Vamos falar um pouquinho da saúde suplementar. Uma área que cresceu sem regra a partir da década de 60, né? Na década de 70, particularmente a partir da montagem das medicinas de grupo e o surgimento das Unimedes, a Unimed, inclusive, como uma reação dos médicos, inicialmente, ao assalariamento que a medicina de grupo, com base no modelo americano, fazia. Na década de 70 e 80 surgiram outras modalidades, mas a verdade é que elas funcionaram por quase 40 anos sem nenhuma regra. Só para vocês terem uma noção, as Unimedes eram reguladas pelo Ministério da Agricultura. As seguradoras de saúde, tipo Bradesco, né, eram reguladas pelo Ministério da Fazenda. E as medicinas de grupo, por ninguém. Até o surgimento da ANS. Então, só em 1998 foi criada a lei que regulamentou os planos de saúde, né? E a partir daí, em 2000, foi instalada no Rio de Janeiro, por pressão política de Eduardo Cunha, da bancada política do Rio de Janeiro, de deputados e senadores, né? Tem todo um coisa, só isso explica por quê, porque, na verdade, tem 3 coisas importantes do Brasil instaladas no Rio de Janeiro, né? A Petrobras, por razões históricas, a CBF, ninguém entende por quê, e a ANS, que também ninguém entende por quê. Mas a ANS tem por finalidade, essa agência, né, defender o interesse público regulando a operação dos planos de saúde, né? Ela é uma autarquia vinculada ao Ministério da Saúde, tem uma diretoria formada por 5 membros, que são indicados pelo presidente da República e aprovados pelo Senado Federal com mandato de 3 anos, podendo ser renovado por mais 3 anos. Como é que funciona esse negócio dos planos de saúde? Nós temos os prestadores, clínicas, hospitais, serviços de imagem, etc. Temos os médicos, temos lá os usuários que compram seus planos de saúde e temos as operadoras. Nas operadoras existem 5 modalidades clássicas: as medicinas de grupo, as cooperativas médicas, tipo Unimed, as seguradoras, as autogestões, quando a própria empresa monta a sua seguradora. Eu vou dar um exemplo aqui. O Banco do Brasil, em vez de contratar uma medicina de grupo ou contratar a Unimed, ela montou a CACI, né? E ela é uma própria operadora da sua empresa, né? E as Santas Casas também puderam montar o seu plano de saúde. Mais recentemente, surgiram as administradoras, tipo Qualicorp, né? Que, na verdade, elas são intermediadoras entre as empresas de planos coletivos e uma dessas modalidades que atuam no mercado, né? A ANS faz a regulação no meio deste jogo de interesses. Esse aqui querendo usar muito, paga pouco, esse querendo cobrar muito e fazer muita coisa, porque assim que ele ganha mais, os médicos querendo ganhar mais e trabalhar menos, né? As operadoras querendo cobrar muito e não gastarem nada. Então, é um jogo de interesses muito heterogêneos, muito contraditórios.
e a ANS, que deveria regular este jogo, protegendo o usuário, na verdade, é fortemente disputada pelos interesses que estão dados, né? De qualquer maneira, ela tem o papel de garantir o cumprimento da lei, regula a entrada e saída de operadora de mercado, trabalha identificando o equilíbrio, define o que eles têm que fazer, inclusive o rol de procedimentos, regula preços dos planos individuais, os outros são todos livre negociação, e trabalha com as informações desse setor. Falando um pouquinho sobre ele, como é que ele está hoje? Hoje nós temos 46 milhões e 700 mil brasileiros que têm planos de saúde. Alguns, 2, 3 planos, né? Porque, por exemplo, professor de escola privada, se ele dá aula em 3 escolas privadas, ele pode ser que ele tenha 3 planos. Então, aqui, esses 46 não necessariamente é o total da população, mas isso equivaleria a 22% da população, né? Exclusivamente odontológico, nós temos mais 25 milhões de brasileiros que compraram plano de saúde. Geralmente são planos de baixa qualidade, as pessoas pagam 1, 2 anos o plano, fazem o seu tratamento e depois saem do plano de saúde. Então é uma coisa muito esquisita, né? O que totaliza 72 milhões. E entre 2015, desde que começou a crise econômica, a crise política do Brasil, e o mês de junho de 2020, 4 milhões de pessoas perderam o acesso a planos de saúde, graças a essa crise econômica. Então, vejam, nós tínhamos, em 2015, quase 51 milhões de brasileiros que tinham plano de saúde. 4 milhões de pessoas, você diz, mas isso é pouca coisa. Isso aqui é mais do que a população do Uruguai, né? É quase a população de Portugal inteira, né? Então, para a gente ter um pouco a dimensão do que nós estamos falando aí, do tamanho da crise sobre o Sistema Único de Saúde. Esses são os dados mais atuais, depois eu vou deixar esse material com vocês, né? A evolução do último ano, o total de 46 milhões de coisas. Quando a gente pega por planos de saúde, né, nós temos planos coletivos, e aí entra medicina de grupo, entra um monte de coisa, seguradoras, tal. 31 milhões e meio de brasileiros têm planos empresariais, 6 milhões são aqueles planos por adesão, tipo o Qualicorp, das administradoras, e planos individuais, cerca de 9 milhões, né? Tá cada vez menor o número de gente que sustenta um plano individual. Geralmente são pessoas idosas, que perderam o plano coletivo depois da aposentadoria, mas tem muita dificuldade em pagar o plano, porque ele vai ficando muito caro, né? Praticamente insustentável, né? Hoje nós temos só 742 operadoras no Brasil. Só para vocês terem uma noção, até a criação da ANS eram 2.200 operadoras que funcionavam no Brasil. Então, conforme vai entrando a regulação, vai havendo uma concentração, mas existem quase 17.700 planos sendo comercializados por operadoras, porque uma operadora vende mais do que um plano de saúde. Tem operadora que chega a colocar quase 3 mil planos no mercado, ainda que ela não consiga vender todos eles. Então, veja qual é a dificuldade de regular. Depois eu posso explicar melhor. Um aspecto que eu acho que vale a pena chamar a atenção é assim, quanto mais, verdinho é que a cobertura é acima de 30%. Laranja, entre 20% e 30% da população, né? E clarinho é de 5% a 10%. Quando a gente olha, só São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e o Distrito Federal tem mais de 30%. O estado de São Paulo, nesse momento, tem alguma coisa em torno de 44% da população do estado de São Paulo tem planos de saúde. Tem regiões que chegam quase a 70%, como Santos, como a região metropolitana aqui de Campinas, né, de São Carlos, mas outras, como o Vale do Ribeiro, tem um padrão parecido com o do Nordeste, que é alguma coisa em torno de 3% da população só tem planos de saúde, ou seja, tem uma alta dependência do SUS. Mesmo os estados da região Sul e Minas Gerais têm apenas entre 20% e 30%. A maior parte da população brasileira tem dependência do Sistema Único de Saúde. Lembra que eu falei que 22% da população depende do SUS para assistência médica. Quando a gente olha os municípios, é muito interessante porque eles estão direto. Se a gente fizesse o cartograma do PIB brasileiro, ele se expressaria quase que como decalque desse mapa que vocês estão vendo, né? Veja, ele começa ali na Baixada Santista, Grande ABC, Grande São Paulo. Região metropolitana de Campinas, vai para Ribeirão Preto, Triângulo Mineiro, Belo Horizonte, Distrito Federal e as capitais, né?
Quer dizer, ou seja, as operadoras de planos de saúde jamais pensaram numa oferta estratégica para se constituir numa rede nacional. Elas estão atrás da onde circula o recurso. E isso é fácil de entender. Essa é a pirâmide populacional brasileira, homens e mulheres. Quando a gente olha dos planos de saúde, ela é uma pirâmide diferente. Por quê? Porque ela busca os adultos jovens, que são aqueles que menos adoecem e que, portanto, trazem menos aquilo que é o terror dos planos de saúde, que é a chamada sinistralidade. Só para vocês terem uma noção do tamanho do que nós estamos conversando, eu hoje entrei de manhã no site da ANS e atualizei esse dado. A receita das operadoras de plano de saúde no primeiro trimestre deste ano foram de 54 bilhões e 17 milhões de reais. Se a gente multiplicar por 4, né, dá uma estimativa de que elas vão faturar este ano 219 bilhões de reais. O SUS, o Ministério da Saúde, para fazer todas as políticas da vacina ao transplante, inclusive para oferecer muitas coisas que essas pessoas, esses 46 milhões de brasileiros que têm plano de saúde, também vão fazer pelo SUS, medicamento de alto custo, vacina, transplante, terapia renal substitutiva e mais um monte de coisa, né? O SUS só tem 132 bilhões de reais. Se somar estados e municípios, não chega aos 218. Então, esse é o tamanho da perversidade, mas nós vamos voltar a conversar um pouco sobre na aula de financiamento. Eu não quero me estender muito mais, já falei muito, mas só destacar algumas coisas que são complicadas nessa relação, né? Público-privado. Primeiro, uma coisa que existe no Brasil, mas que não existe em outros países. Se a gente vai, por exemplo, na França, na Inglaterra, Portugal, Espanha, Itália, mesmo no Canadá, um mesmo serviço não presta oferta assistencial para o público e para o privado. Se um hospital quer atender planos de saúde privados em outros países com sistemas nacionais, ele só pode prestar serviço para privado. No Brasil, aquele mesmo hospital oferece privado lucrativo, plano de saúde e para o SUS. E isso cria enormes dificuldades. Uma outra característica do Brasil, muito complicada, é a renúncia fiscal. Ou seja, boa parte desses hospitais, inclusive Einstein, Sírio-Libanês, HCOR, Santas Casas, beneficências, né? Tudo aquilo que seria a parte patronal, eles são isentos. E mesmo os médicos, por exemplo, e as pessoas que compram serviços privados, abatem no imposto de renda. Isso significa uma renúncia fiscal, hoje, da ordem de quase 30 bilhões de reais por ano. Além de tudo, há o ressarcimento ao SUS, que deveria ser feito, né, e que parte continua não sendo feito, o setor privado, quando o paciente que tem plano de saúde é atendido pelo SUS, reluta a operadora em devolver esse recurso para o SUS, e uma série de outros problemas, né, alguns, inclusive, que a gente observa no Hospital São Paulo, como a fila dupla, né, uma área para particular, outra área para o SUS, né, compra de planos privados para o funcionalismo público, os interesses médicos em drenar o que interessa. Então, há muitas dificuldades nessa relação. Eu vou finalizar aqui só trazendo alguns exemplos de coisas que são muito importantes e que impactam quando a gente pensa a relação público-privado. Um deles é o exemplo da epidemia de cesarianas, né? O Brasil se transformou num dos... Saiu sua voz, Arthur, não estamos ouvindo. Você congelou. Arthur, pelo menos eu não estou te ouvindo. Não sei se sou só eu. Também não, Lumena, que parou também a transmissão da voz dele. Isso, parou mesmo. Como ele está passando o slide, eu acho que ele não está percebendo que a gente não está ouvindo. Acho né? que vale mandar uma mensagem para ele. Deixa eu mandar. Eu acho que no chat talvez ele não veja, né? Acho que vale a pena uma mensagem. Assim. Ou até ligar, né, Lumena? Não sei, porque ele deve estar entretido lá e não percebeu, talvez.
Está acabando, são só mais 2 slides, mas... Saiu a apresentação também, né? Pelo menos para mim. Sim, saiu a apresentação também. Deve ter tido problema com a internet dele. Estou ligando. Desde que você começou a falar da relação, exemplos mais exitosos público-privado, você sumiu, a gente não te ouviu mais. Eu estava tentando falar isso, tá? Tá, e aí a gente não te ouve e agora sumiu a apresentação, acho que é porque você acabou ela aí, né? Mas nós não te ouvimos, tá? Desde que você começou a dar os exemplos lá do cesárea e tal. Tá bom, beijo. Ele está voltando, tá, gente? Intercorrências das aulas virtuais, pessoal. É verdade. Nossa, e eu estava aqui super atenta, acompanhando, Lumena. Bem interessante. E essa parte que ele vai falar é importante, porque mostra também a capacidade reguladora do SUS. Né? Como é que essa relação conjunta... Vai lá, tu. Estou de volta. Não, eu só tinha dado 2 exemplos de como é complicada essa coisa da relação público-privada. Um deles era da epidemia de cesariana. Eu tinha mostrado um gráfico, já não vou mostrar mais, só para finalizar. Né? Tinha mostrado um gráfico que mostra o seguinte, que o mundo inteiro trabalha com taxas de cesariana abaixo de 30%. Dei o exemplo dos Estados Unidos, que é um sistema de mercado, 28% taxa de cesariana. A França, 17%. O Canadá, 23%. Quando a gente olha no Sistema Único de Saúde, ele está mais ou menos na faixa de 30%, 34% taxa de cesariana. O setor privado brasileiro, os planos de saúde, chegam agora a quase 85% de taxa de cesariana. É uma epidemia de cesariana. Então, é impossível produzir uma política para a saúde da mulher, para poder enfrentar a mortalidade infantil, implicar sobre a prematuridade, trabalhar sobre a taxa de mortalidade materna, se a gente não enfrentar a epidemia de cesariana. E isso impacta diretamente nessa relação público-privado. E eu trouxe um segundo exemplo, eu estava mostrando, né, e fiquei aqui falando, mostrando para vocês não viram nada, tal. Eu peguei o exemplo da prótese de joelho. Uma prótese produzida por R$2.000, né, peguei esse exemplo, R$2.000, ela chega ao final da linha quase a R$18.000. E o que explica isso? O custo do Brasil, como costumam querer atribuir, né, os políticos que são contra o SUS? Claro que não. Né? Quando a gente olha lá taxas, impostos e tal, isso aumentaria R$600, R$800. O que vai aumentando é, por exemplo, propina para o médico ortopedista prescrever e utilizar aquela prótese. Ou a própria comercialização que o hospital privado faz, né, auferindo lucro, não pelo cuidado, mas pela venda de produtos. Isso faz com que a gente tenha uma característica muito doida. Tem um estudo de 2017 que mostra que os hospitais privados no Brasil têm uma taxa de retorno, ou seja, uma taxa de lucro, de 34%. Vou repetir, é um negócio que dá lucro de 34%. Só para vocês terem uma noção, os hospitais norte-americanos, em média, têm uma taxa de lucro de 4% ao ano. Então, assim, isso tem muito a ver com a venda de medicamentos, com a venda de próteses, com um monte de coisa. Então, assim, é uma relação extremamente delicada, né? E é por isso que a discussão que envolve fortalecer o SUS ter maior capacidade de regulação, é extremamente delicada, né?
porque ela implicaria em mudanças substantivas neste jogo da relação público-privado no Brasil. Eu já falei muito, eu paro por aqui para a gente ter tempo de fazer um bate-papo aí, vocês entrarem, os outros professores comentarem, porque eu já espero ter trazido alguns elementos aí legais de reflexão para vocês. Obrigada, Arthur. A gente acabou combinando um tempo um pouco maior mesmo, porque o assunto tem bastante elementos, enfim. Então, agora a ideia é a gente conversar. Então, por favor, fiquem à vontade. Alguns alunos estavam colocando já coisa no chat, podem falar no chat, podem falar aqui, enfim. Então, vamos lá, gente. Vamos. Carolina, coloca aqui mesmo o que você colocou no chat, vai lá, é mais fácil a gente estar conversando do que lendo, né? Acho que antes tem o Otávio, Lumena, ele fez uma pergunta. Ah, não, tá, não estava na ordem, mas vai lá, Otávio, então. Uhum. Oi, professor. Bom dia. Fala, Otávio. O senhor poderia falar um pouco como funciona o AGASP? Porque ele tem o serviço público-privado no mesmo espaço, né? E aí, eu não sei exatamente como funciona. Otávio, uma das coisas mais difíceis de explicar é o que é o Hospital São Paulo. Vamos lá, vou tentar. O Hospital São Paulo, ele foi nos primórdios da nossa escola, ele foi criado como uma instituição filantrópica por uma entidade chamada Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, SPDM, que era formada basicamente pelos professores titulares da primeira versão da nossa escola. Isso antes da federalização da escola, antes da escola virar uma escola federal, antes da Unifesp ser criada. Ele nunca mudou essa natureza. Então, quando a gente entra no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, chamado CNES, que é um lugar que, se vocês jogarem na internet, vocês descobrem qualquer serviço, porque todo serviço tem que estar cadastrado lá, vocês vão ver que ele é cadastrado como um hospital filantrópico, privado, sem fins lucrativos, que pertence à SPDM, que é uma instituição privada sem fins lucrativos. Historicamente, ele como é que eu diria, visivelmente, publicamente, ele é profundamente identificado com a Unifesp, que estabeleceu termos de cooperação históricos, às vezes formais, às vezes informais, coisas antes da Constituição, coisas, inclusive, que a professora Soraya, atual reitora, vem buscando regulamentar para colocar numa situação mais concreta, para que ele pudesse ser um hospital privado, sem fins lucrativos, que, por conta de um convênio com um hospital Tá falhando universitário, de novo. ele é reconhecido pelo MEC, Ministério da Saúde, como um hospital universitário, que funciona em parceria. Por conta disso, o MEC coloca mais de 2.000 funcionários da Unifesp para trabalhar nele. Arthur, então, quando você falou convênio, com quem? Caiu na hora que você falar com quem. Então, volta esse convênio, por favor. Convênio entre a SPDM e a Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, por meio do qual a EPM, a EPE, né, enfim, todas as nossas estruturas que estão vinculadas à universidade se utilizam. E é por meio dele, inclusive, que mais de 2.000 funcionários federais do MEC, né, inclusive professores, tais, podem atuar no hospital. Já o HU2, né, que foi recentemente inaugurado, esse pertence só à Unifesp. Então, ele é federal, ele é público da Unifesp. E agora está se desenhando como é que ele vai funcionar. Se também vai estabelecer uma parceria com a SPDM, com o Hospital São Paulo, se vai ser outra coisa, tal, isso não está muito definido. Ficou claro? Como ele é um hospital filantrópico, né, ele tem o direito de oferecer serviços particulares e de convênio. Por outro lado, isso causa muita estranheza. Por quê? Porque à medida em que ele estabeleceu um convênio de tal natureza com a Unifesp, ele deveria se portar só como um hospital público. Então, há muitos questionamentos, há muita contradição, há muita gente que, inclusive, diz que isso não deveria acontecer, né? E há, inclusive, quem diga que
e vocês depois podem descobrir isso melhor, que no final das contas acaba sendo extremamente prejudicial, porque ele sequer consegue trazer recursos naquela política de Robin Hood, né? Vamos tirar dos planos de saúde para ajudar a sustentar o SUS. Nem isso funciona. Na verdade, ficam com as melhores alas reservadas, inexplicavelmente, e cria duas portas. Uma porta para quem tem plano, uma porta para quem tem SUS. O que, como eu já, inclusive, coloquei, essa é a posição que nós aqui do Departamento de Medicina Preventiva sempre advogamos, né, que ela é inadequada, não deveria acontecer. Um hospital universitário, um hospital público, deveria ser 100% do SUS, até porque ele recebe muito recurso do MEC, do Ministério da Saúde, né, para o seu funcionamento. São contradições desses mais de 70 anos da história da nossa escola. E ele recebeu, durante um tempo, recurso pelos dois tipos de modalidade. Então, para alguma coisa ele era universitário, público, para outra coisa ele era um filantrópico. Então, a gente brinca que tem quase que uma malandragem institucional. Na hora de negociar, bom, só vale para o hospital filantrópico, então ele se apresenta como filantrópico. Exatamente. Só vale para o hospital público, aí ele veste a cara Unifesp, Escola Paulista de Medicina, e se apresenta como público. É uma certa estratégia de sobrevivência. Mas, não estou aqui desmerecendo ninguém, não estou desmerecendo a importância do hospital, só estou falando da contradição da sua natureza, né? Que é isso que eu expliquei aí para o Otávio. Deu para entender, Otávio? Sim, professor, muito obrigado. Se você perguntar para a maior parte dos professores, particularmente os que se formaram na escola, eles vão jurar de pé junto que o hospital é da Escola Paulista de Medicina. Porque é tão doido, porque se confunde mesmo. A SPDM lá, há 70 e tantos anos atrás, foi a instituição que montou a escola e que montou o hospital. Quando a escola virou federal, virou só escola, o hospital não virou federal. Continuou com a SPDM, por isso que dá tanta confusão. E a SPDM hoje é uma OAS que também está fora do hospital em outras questões, enfim, é outra conversa. A SPDM hoje é a maior trade, a maior OS do Brasil em termos de saúde. O faturamento dela é maior do que muito governo estadual. Ela está presente em muitos estados, administra, por exemplo, redes no Rio de Janeiro, no norte do país, no interior de São Paulo. Ela está presente no monte, virou uma trade. E um dos serviços que ela administra, em parceria com a Unifesp, é o Hospital São Paulo. O professor Arada, inclusive, agora faz parte de um conselho que gerencia este contrato, né, por indicação da reitora. Não é isso, professor Arada? Se eu estiver errado, você me engana, me corrige. Me engana. Tem uma pergunta aqui, Arthur, da Carolina. Ela fez uma cirurgia do siso e não está podendo falar, pediu para a gente estar lendo para ela. Tadinha. Sobre a contratação de serviços privados pelo SUS, existe alguma política pública alternativa para atender as regiões menos atrativas para o setor privado ou para o faturamento? Não precisaria de complementação? Então, tem sim. Por exemplo, no caso do norte do país, quando se produz uma determinada política, sempre se considera maior dificuldade de fixação de especialistas, até a logística para que esses equipamentos ou insumos cheguem. Então, não é incomum o Ministério, quando calcula o valor da tabela, ou quando calcula o valor de repasse, ele introduz uma espécie de fator amazônico, um plus a mais. Agora, o que acaba acontecendo é que é o seguinte, o Ministério, vou dar um exemplo qualquer, ele paga, vou pegar o exemplo agora da Covid, tá? Está pagando R$ 1.600 a diária do leito de UTI para o tratamento da Covid. Então, o Ministério repassa 1.600 para todo mundo. Se eu tenho 20 leitos, vai me passar 20 vezes 1.600 vezes 30 dias. É basicamente esse cálculo. Aí o Estado e o município, quando fazem a contratação, se ele percebe que ao licitar o setor privado não topa entrar por 1.600, ele pode, por exemplo, licitar por 2.000. Ele pode licitar por 1.800. Claro que ele tenta usar o valor de referência do Ministério para não colocar nada do seu dinheiro próprio. Mas ele pode, sim, fazer isso. Então, particularmente na área da média complexidade, a tabela do SUS não tem mais nenhuma relação com a realidade.
para mais e para menos. Vou dar um exemplo concreto. Na área de análises clínicas, exame de sangue, exame de urina, exame de bioquímica, etc., o valor da tabela não muda desde o final da década de 90, quando os exames eram feitos praticamente manualmente. O técnico ia para o microscópio, ia lá contar o número de células, etc. Hoje, você colhe milhares de amostras de sangue, coloca dentro da máquina automatizada e ela lê aquilo em frações de minutos, de segundos, às vezes. Então, o custo caiu. Então, por exemplo, não é incomum, quando uma prefeitura licita um contrato para análises clínicas, os laboratórios dão desconto na tabela SUS. Quando eu fiz a licitação, eu ainda era secretário de São Bernardo, o último contrato que a gente fez de análises clínicas, a empresa que ganhou deu 17% de desconto na tabela SUS. No exame de imagem, a mesma coisa. Foi dado desconto na tabela do SUS. Já outras coisas, por exemplo, se eu quero contratar um exame de medicina nuclear, se eu quero contratar alguma coisa de bioquímica de maior especificidade, aí já é preciso trabalhar com um valor maior. Colonoscopia. Mas colonoscopia ambulatorial o serviço faz pela tabela do SUS, mas um paciente idoso que tem que fazer com preparo hospitalar, que vai ter um tempo de observação, aí já a tabela não cobre. Então, a tabela do SUS já não é mais referência. A gente vê de vez em quando a Associação Médica Brasileira, algumas entidades médicas reclamando da tabela, ninguém mais usa a tabela do SUS como referência. Ela já está... Só falta alguém ter coragem de ir lá e acabar com a tabela do SUS. É meio parecido com a vacinação contra a poliomielite. A gente, mais ou menos, há uns 10 anos, já poderia ter tomado a decisão de não vacinar mais contra a polio. Mas como ainda tem 3 países, um na África e 2 no Oriente Médio, que ainda tem caso de polio, não apareceu nenhum ministro, eu inclusive, com coragem para dizer está na hora de deixar de vacinar, como a gente fez com a varíola. Né? Então, são decisões políticas que vão sendo postergadas, mas que dão arma para as pessoas contra o SUS. E tem regiões, Carolina, que mesmo o privado não tem oferta. Então, não é só uma questão de se eu contratasse do privado, eu resolveria. Não, em várias regiões, o privado não tem. No Acre, por exemplo, a cirurgia cardíaca é uma dificuldade de acesso para o público e para o privado. Então, são outras questões também que atravessam isso. Né? Lumena, deixa eu só falar um negócio. Aí tem uma outra coisa que eu não falei, que é importante. O Jorge chegou a comentar, se eu não me engano, na aula dele também, que é a seguinte: existe um negócio chamado CNHAC, né, que é uma Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade. Então, esse exemplo que a Lumena deu, né, tem uma cirurgia cardíaca neonatal de uma criança de Rio Branco, no Acre. Lá eles não têm um serviço que faça. E nem vai ter, vai ser muito difícil conseguir colocar. Lembra que eu falei? Porque teria que ter especialista, teria que ter volume para isso. Então, a Secretaria Estadual de Saúde ou a Secretaria Municipal lá de Rio Branco pede a vaga para o Ministério da Saúde, para a Central Nacional de Regulação. A Central Nacional entra em contato com um dos serviços, que pode estar em Brasília, pode estar em Belo Horizonte, pode estar em São Paulo, pode estar no Rio, abre a vaga e essa criança e a família é removida para esse serviço, se precisar, inclusive, com avião, UTI, com uma estrutura, e ela vem fazer esse procedimento em alto custo. Então, vocês vão ver, às vezes, o governador de São Paulo reclamando, aqui no HC, na Unifesp. Bom, saúde indígena, por exemplo, o Hospital São Paulo é referência para alta complexidade para várias aldeias de vários lugares do Brasil. Como a gente tem o projeto Xingu, o Hospital São Paulo historicamente ficou como referência. Então, são casos que vêm regulados. Não é que ele invade. Já está negociado, já está pactuado que esses serviços de alta complexidade receberão paciente. Então, o ICESP vai receber, o GRAAC vai receber, o HRIM vai receber, o Hospital São Paulo, o HC da Unicamp, o de Ribeirão Preto, de Botucatu, vão receber pacientes que virão de outros estados que não têm esse serviço de alta complexidade de forma organizada. A gente tem agora... tem bastante gente inscrita. Vou responder mais rápido para todo mundo poder falar. Agora tem o Daniel, depois o João Vitor, depois a Natália, tá? Vamos na sequência, né? Daniel. Bom dia, professores, colegas. Queria agradecer ao professor Arthur pela apresentação, foi maravilhosa, é um tema muito importante que eu acho que seria legal a gente tratar aqui. E eu queria trazer um aspecto dessa discussão que o senhor passou um pouquinho
por cima, mas eu acredito que a judicialização seja um fenômeno muito mais propício para ocorrer nessa área de alta complexidade, né, do setor privado, por exemplo. Mas eu queria falar, professor, das doenças raras, porque, apesar de elas serem raras, né, elas acontecem, as pessoas morrem por causa disso, né, crianças principalmente, e eu queria saber se existe algum eu não sei, algum treinamento, por exemplo, para juízes, para profissionais da área da saúde, mesmo gestores, para lidar com essa situação, porque, claro que envolve muitos interesses, mas envolve principalmente o interesse das famílias, né? Quer dizer, às vezes é uma família só, é um indivíduo só que está precisando daquele medicamento, por exemplo, terapia gênica, que é uma coisa que está muito em voga hoje, né? E não faria sentido não endereçar essa questão, né? Então, eu queria saber se, para essa coisa de medicina translacional, né, da bancada para a beira do leito, se existe preparação para que todos os envolvidos consigam gerenciar melhor essa questão que eu acho muito importante. Obrigado. Ô, Daniel, excelente pergunta. Valia uma aula só sobre esse tema, né? Porque é um tema bem delicado. Só para vocês terem uma noção, 2018, eu não tenho dados de 2019. Eu orientei até um mestrado nessa área. 2018, somando estados, municípios e a União, só de medicamento foram 8 bilhões de reais judicializados. Então, é uma demanda... E aí, é uma faca de dois gumes. Por quê? Porque a judicialização é uma ferramenta de democratização, né, porque ela permite correção de injustiça social, permite que as pessoas possam reclamar um direito que ela tem e que o Estado não está garantindo, mas, por um outro lado, ela pode ser utilizada, e tem sido utilizada, historicamente, como uma estratégia de incorporação tecnológica de ganhar um atalho, né, contra o Estado brasileiro, por vários motivos. Então, aí, precisa separar um pouco do joio do trigo. Né? A gente tem aquela judicialização que é feita, por exemplo, se não fosse o processo de judicialização, nós não teríamos construído a política de AIDS exitosa que nós temos hoje. Só para dar um exemplo. A judicialização tem funcionado contra aquele gestor que não compra o medicamento que está na Relação Nacional de Medicamentos, que não garante o acesso do paciente ao transplante quando ele precisa, a cirurgia que está programada, etc. Quando a gente cai para o campo da inovação, há um problema. Porque, em tese, o processo de inovação deveria obedecer à regra de incorporação tecnológica que o Brasil estabeleceu. Antes da Conitec, o Brasil e o México tinham virado plataforma mundial de lançamento de qualquer porcaria. Aquilo que o FDA não autorizava, aquilo que a agência europeia não autorizava, a agência japonesa não autorizava, a agência canadense não autorizava, os caras enfiavam goela abaixo no Brasil. Pagava um programa no Fantástico, uma capa da Veja, ia criando um certo drama, a história do drama de uma família, que sempre tem, né, e esse lado é um lado complicadíssimo, tem os aspectos bioéticos, o sofrimento, a dor, mas muitas vezes impunha a adoção de determinadas estratégias que sequer tinham eficácia comprovada, etc. Então, quando eu digo separar o joio do trigo, é o seguinte: qualquer nova incorporação tecnológica, ela deve responder a alguns critérios. Primeiro, funciona? Tem eficácia? É efetiva? É melhor? Por exemplo, o Sistema Nacional de Saúde inglês, que é um dos mais sofisticados, mais qualificados do mundo, não incorpora em hipótese nenhuma uma nova tecnologia, um novo procedimento, um novo tratamento, se ele não tiver muito bem justificado, se ele não tiver como entrar e não tiver sustentabilidade. Porque o que está acontecendo é o seguinte, vou dar um exemplo de uma situação que eu e a Lumena, o Arada, vivemos lá em São Bernardo. Uma médica teve um melanoma. Ela era filha de um ex-prefeito da cidade. Eles entram na justiça, ela está em fase final, né, já sem nenhum prognóstico, entram na justiça para conseguir uma droga que estava em fase 2 na Itália. A droga custa $400 mil. Né? O juiz determina que eu compre sob pena de me dar ordem de prisão. Eu sou obrigado a comprar. Sequer o medicamento tem registro na União Europeia. Então, o fornecedor não consegue embarcar para o Brasil. Se chegasse no Brasil, a Anvisa não deixaria entrar, porque ele não tem registro na Anvisa. O juiz me determina que eu destine os $400 mil na conta do pai da mulher, dessa médica, e o pai, via provavelmente alguém que trabalha em alguma empresa aérea, vai e faz a compra e traz clandestinamente para o Brasil o produto.
2 semanas depois, a moça morre. E ele me traz os medicamentos na secretaria chorando. Olha o drama. É um pai, ele fez de tudo que ele podia para defender a vida daquela pessoa. Mas ele me traz os medicamentos e diz, olha, para o senhor usar para um outro paciente. 400 mil dólares na época era 1 milhão, o dólar estava 3 para 1, mais ou menos 1 milhão e 200 mil reais. Isso significou deixar de comprar remédio para muita gente que vivia ali na periferia, que tinha problemas de saúde, que precisava do medicamento, porque o orçamento ele é finito. Claro, nós estamos falando de um país que muitas vezes não incorpora, na última aula nós vamos falar sobre o financiamento do SUS, não incorpora, não porque não tem eficácia, mas porque está vivendo sob a égide da emenda constitucional 95, da austeridade fiscal, da história do teto. Aí é sacanagem. E aí a judicialização é uma ferramenta importante. Por quê? Porque aí tem eficácia, serve, está recomendado, os pacientes dos planos de saúde já estão tomando, mas é muito interessante que, às vezes, as operadoras de plano de saúde não querem que o SUS incorpore para ver se ela não tem que pagar lá também. Então, o jogo é bruto. Cada assunto é muito, muito complexo, né? Mas como a gente tem ainda umas 6 pessoas, talvez fosse interessante cada resposta você... o Daniel até comentou aqui, aquilo que ele falou no início, pode ser que esse juiz que determinou isso também não tivesse tanta informação. Agora, só fazer um comentário rápido. As secretarias estaduais têm feito muitas parcerias com o Ministério Público, com os tribunais de justiça, com o próprio CNJ, no sentido de produzir algumas tentativas de avançar isso. O grande problema é que impera, tanto no Ministério Público como no Judiciário, a ideia de que cada cabeça é uma sentença e que eles não podem fazer súmulas vinculantes, não podem ter regras que valham para todo mundo, o que eu acho muito complicado. Então, olha só, tem mais 5 alunos já inscritos, então agora é o Chau. Vai lá, Chau. Bom dia, professores e professoras. Obrigado pela exposição, professor. Enfim, eu só queria começar dizendo que, de fato, não, pelo menos para mim, não é nenhum motivo de orgulho esse PDM ter nascido dentro da nossa instituição, né? E a maneira como que ela se espalhou, né? Pelo Estado, pelo país, inclusive. Eu queria fazer uma pergunta e também fazer uma fala com dois tópicos, assim. Primeiro, entender como que essa forma, né, do Estado se meio que desresponsabilizar, né, pelo cuidado na alta complexidade de algumas formas, né? Então, delegando isso para o sistema privado, e como ele muitas vezes atua só como gestor e como regulador, como que isso está relacionado com aquelas recomendações feitas pelo Banco Mundial desde a década de 90 e que se repetiu, né, em 2007, 2013, em relação a deixar o SUS só como regulador, né, e produtor somente na área da atenção básica. Isso também é uma realidade que está mudando com a entrada das OS, né, na atenção básica. Eu queria perguntar como é que isso se relaciona e também queria saber, entendendo que alta complexidade demanda alta tecnologia e alta capacitação, como que o SUS poderia operar no sentido de promover, ou como ele opera também, no sentido de promover a produção científica e tecnológica de maneira soberana pelo nosso país, né? Entendendo que a gente não, em alguns casos, né, a gente não tem a parque industrial, a gente não tem capacitação, a gente não tem a produção científica de fato acontecendo dentro do Brasil, né? É uma coisa que vai para fora e a gente muitas vezes compra de fora, a gente não é produzido aqui, então é uma coisa que de fato é nacional, né? É de fato soberano, né, em termos do nosso país. E queria entender se existe alguma política relacionada ao SUS, né, ou relacionada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, para a gente fugir, né, disso, dentro dessa lógica de capitalismo dependente, né? Eu acho que eram essas as duas perguntas. Obrigado. Baitas perguntas, viu, João? Muito legal. Eu acho que a primeira você respondeu. Né? Há uma lógica, né? Quando a gente viu a história das políticas de saúde no início da UC, a gente viu quanto que no regime da ditadura militar houve uma opção pelo desenvolvimento do complexo privado médico-hospitalar, com recurso, inclusive, da própria Previdência. Né? O desfinanciamento do SUS ao longo desses 30 anos, né, ele tem funcionado muito nessa lógica, porque se ele tivesse financiamento adequado, não haveria necessidade de uma transposição cada vez mais ampla da oferta de serviços de alta complexidade, de alta densidade tecnológica para o setor privado.
o SUS atuaria harmonicamente em rede, tanto na atenção básica como nos serviços de média, como alta complexidade. Mas o que a gente vê é que a política de financiamento, ao estrangular os recursos para atenção básica, estrangular os serviços de média e valorar os serviços de alta complexidade, que, de maneira geral, são bem remunerados, há serviços na tabela do SUS que são superiores ao que a tabela da saúde suplementar paga. Há outros que são equivalentes na alta complexidade, o que, na média, nem de perto acontece. Ele induz o processo de privatização. Então, o Estado, às vezes a gente acha o seguinte, o dirigente vai chegar lá e vai convocar o setor privado e vai oficialmente passar o serviço. Não, eles atuam exatamente isso. Seguindo recomendações de organismos como o Banco Mundial, eles vão traçando estratégias, e uma delas é valorar de forma diferente a alta complexidade. E como é que isso é feito? É feito por uma sutileza, que é a lógica de pagamento, tanto para os prestadores como para os médicos. Como o pagamento não se dá pelo cuidado, mas se dá pelos procedimentos, são os serviços de alta complexidade que têm instrumento, que têm procedimento armado, que são aqueles que são mais bem remunerados. Então, eu vou dar um exemplo concreto. A pediatria, a psiquiatria, a medicina de família, a geriatria, a genética, a médica, tal, foram, só para pegar alguns exemplos, as especialidades clínicas foram progressivamente se desvalorizando. E aquelas que têm procedimentos, oftalmo, otorrino, cirurgia cardíaca, a pneumo porque faz a prova de função, a gastro quando faz endoscopia, quando tem, aí sim ela vai valorando. Então essa lógica é uma lógica perversa. Por quê? Porque ela estimula cada vez mais que o sistema faça procedimento, mesmo que esse procedimento não signifique um bom cuidado. Então tem tudo a ver isso que você colocou, né? E, por fim, do ponto de vista da produção soberana, etc., a partir quando o Temporão assumiu o Ministério da Saúde, mais ou menos 2007, 2008, o Brasil deu uma guinada quando começou a produzir uma política para o complexo médico industrial da saúde. Foi a partir desse momento que o Instituto Butantan se resgatou porque estava arrebentado, que os laboratórios da Fiocruz no Rio de Janeiro se reestruturaram. Nós tínhamos 17 laboratórios públicos que estavam praticamente destruídos no Brasil. Então houve toda uma possibilidade. E olha que interessante, isso não foi feito numa perspectiva de estatização. Foi de resgate dos laboratórios públicos, desenvolvendo parcerias de desenvolvimento produtivo, tanto com laboratórios privados nacionais como internacionais. Isso fez com que a gente conseguisse desenvolver tecnologia para a produção de vacina HPV, da vacina H1N1, né? Então, colocou o Brasil de novo num patamar bem qualificado de produção industrial, particularmente na área de fármacos e de vacinas. Até porque sangue e hemoderivados, né, e transplantes a gente já tinha. Entretanto, a partir do golpe de 2016 e da vigência da emenda constitucional 95, isso vem sendo destruído. As políticas de PDP acabaram, né? A gente já não, agora que tem o Ministério comprando. E comprando da onde? Compra da Índia, compra da China, compra da Rússia, compra do não sei o quê, tal. Vai nessa de comprar. Então, está destruindo novamente o nosso complexo médico industrial. E quando chegou a pandemia, bateu pesado. A gente não tinha capacidade de produzir os componentes para fazer os testes de biologia molecular, não temos medicamentos para induzir um processo anestésico, não temos máscara cirúrgica. Máscara, 90% das máscaras, aquela coisinha de pano, cara, são importadas. Então, o Brasil perdeu a possibilidade. Imagina, um país com 212 milhões, sexta ou oitava economia do mundo, né, hoje não tem soberania, não tem capacidade. Então, você colocou uma coisa que é fundamental. Até porque aí não é só na alta complexidade. A gente não faz atenção básica se a gente não tiver autonomia. Veja, chegou um momento que a gente não tinha penicilina. Começou a faltar vacina, vacinas básicas, né? Então, são questões estratégicas que um país do nosso porte não pode prescindir de ter uma política industrial para o complexo médico da área da saúde, porque isso tem a ver com soberania. Isso é tão importante que de uns anos para cá há uma tentativa em curso, usando a política de renúncia fiscal, que é de transferir os grandes hospitais universitários como polos de tecnologia
para aquilo que eles chamam de hospitais estratégicos, ou também conhecido como G5. Forma o pesquisador na USP, na Unifesp, na Unicamp, e depois ele vai para o Einstein, para o Sírio-Libanês, para o Hospital Alemão, para o HCOR e para o Moinhos de Vento, no Rio Grande do Sul, que com o dinheiro da isenção, quase 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano, vendem, trocam, né, por pesquisa de ponta. Acabou de sair o edital da Covid, de uma pesquisa do CNPq. Eu estou abismado, acabei de ler hoje de manhã, a quantidade de pesquisadores que são das nossas universidades públicas, formados, que se formam aqui, que fazem sua pós-graduação, etc., mas estão apresentando seu projeto pelos hospitais estratégicos. É uma tendência de copiar o modelo americano, em que as pesquisas não estão nas grandes universidades, mas estão nos hospitais privados de ponta, ainda que eles se estruturem com base nas universidades públicas. Até porque, quando você vai ver esse mesmo pesquisador que está hoje lá, ele é professor nosso e é professor da USP. Agora, Natália, cada assunto daria uma aula, né? Agora, Natália. Difícil, né? Bom dia, professor e professoras. Eu queria agradecer pela aula, foi uma aula muito boa. E a minha pergunta, ela foi, de certa forma, respondida na primeira pergunta do Chau. Só que eu vou fazer para, não sei, talvez você consiga acrescentar mais alguma coisa. Eu queria entender porque não existe uma expansão dessas redes de alta complexidade em alguns estados que, aparentemente, devido ao tamanho da população, necessitam, como, por exemplo, Goiás, Pará, Maranhão. Eu queria saber se tem a ver apenas com a falta de demanda, como você comentou, ou se existe uma falta de investimento na formação de profissional, ou até interesse privado nisso. Porque, por exemplo, eu sou de Goiânia, eu moro em Goiânia, e esses dias soltou ontem no jornal o caso de um bebezinho que teve que ir para judicialização, porque ele não podia fazer a cirurgia cardíaca, ele nasceu com um problema cardíaco e não podia fazer aqui, e foi fazer lá na Beneficência Portuguesa, igual você comentou. E eu queria entender, porque, tipo, uma cidade tão grande quanto Goiânia, e até eu já vi esse caso também no Maranhão também, Pará, uma população muito grande, porque não existe a expansão dessa rede de alta complexidade. O Brasil é muito heterogêneo, Natália, então assim, tem muitas explicações. Vou dar um exemplo concreto. No estado do Maranhão, né, só tinha um serviço de alta complexidade que ficava na capital. Né? O outro serviço, as outras cidades ficavam 800 quilômetros, 600 quilômetros e precisavam locomover. Você imagina, por exemplo, hemodiálise, alguém tem que andar 600 quilômetros para fazer 3 vezes por semana? A família tem que mudar. Então, tem um pouco a ver com as dificuldades do Brasil. Em 2005, quando eu estava no Ministério, a gente montou um monte de serviços de alta complexidade em oncologia nos lugares onde não tinham. O tempo médio para poder montar uma casa máter, instalar um serviço de radioterapia, de quimioterapia, eram quase 2 anos. 5 anos depois, o serviço não estava funcionando. A gente ia ver por quê? Porque faltava profissional com qualificação. Então, não tinha enfermagem com especialização em oncologia. Às vezes, você não tinha o físico nuclear, o físico que vai fazer o cálculo dos campos para poder fazer a radioterapia. Então, assim, de a região para região. Tem uma outra característica, que é um certo controle que alguns serviços de alta complexidade da região sudeste fazem sobre algumas regiões. Então, por exemplo, todo mundo já deve ter falado de um serviço de excelência que fica localizado na cidade de Barretos, chamado Hospital do Amor, né? Que se financia pela festa do peão boiadeiro e por doação de artistas, doação de tudo quanto é lugar, e uma verdadeira facada nos governos que o Henrique Prata, o atual diretor, faz sobre todas as pessoas. Eles fazem captação de demanda em praticamente todos os estados. Mandam carreta para fazer provas diagnósticas, captam a demanda e depois tentam trazer essa clientela. Então, com isso, desestimulam que governadores, secretários estaduais, prefeitos também tenham a necessidade de montar os seus próprios serviços, porque acaba ficando, na lógica, mais fácil, bota no avião e encaminha para Barretos, encaminha para Jaú, encaminha para não sei aonde. Mas por quê? Porque esses serviços são remunerados de maneira adequada.
Então, eu diria que tem muitos elementos que explicam. Às vezes, falta de pessoal qualificado, às vezes, o interesse de um serviço privado da região que não quer que o SUS se estabeleça, porque aí vai levar de rodão, tirar os seus interesses privados. Então, tem que olhar caso a caso. Eu só te garanto o seguinte, Goiás é um estado que tem escala suficiente para ter um serviço de referência de cirurgia cardíaca neonatal. Não faz o mínimo sentido botar um bebê dentro de um avião e ter que trazer para São Paulo, porque no limite ainda teria Brasília ali do ladinho, né, a menos de 2 horas para poder atender uma criança. Então, é mesmo desorganização do sistema, né? Por isso que tinha Foi sido exatamente o que eu uma pensei. política, né, Arthur, de regular mais a formação médica nas residências, para tentar que as residências pudessem atender mais a necessidade do sistema e não só o interesse pessoal de cada aluno. Mas aí Isso que seria a Lumena está falando é muito importante, só para vocês entenderem. No Mais Médicos, todo mundo, médico era coisa de cubano e tal. Ele tinha um componente que era a regulação da residência. Porque a ideia qual que era? A ideia é que a ampliação das vagas para especialistas olhasse quais são as deficiências de cada região e passasse a oferecer vagas daquela especialidade naquela região. Porque há vários estudos que mostram que o fator que mais determina a fixação de um médico numa determinada cidade é onde ele faz a residência. Então, assim, se eu trago um menino do interior do Maranhão para fazer residência em São Paulo, ele vai acabar ficando em São Paulo. Então, é fundamental oferecer a residência descentralizadamente para poder regular, que é a estratégia que vários países fazem, porque é onde o cara fica, né? Eles fez 6 anos de faculdade, 4, 5 anos de residência, aí ele casa, ele monta a família, ele resolve se fixar e ele fica. Agora é o Vitor. Fala, Vitor. Professor, eu queria fazer uma pergunta que vai um pouco de encontro com o que o Daniel trouxe, em relação às Conitecs, que eram as antigas Citecs, as Conitecs, e como essa mudança que teve nessa estrutura junto aos núcleos de avaliação tecnológica, que muitas vezes estão ligados a grandes hospitais particulares, como funciona esse jogo de interesse e como as Conitecs mudaram isso? É pesadíssimo, viu, Vitor? Porque é o seguinte, a Conitec hoje é uma só, e ela fica sob coordenação do Ministério da Saúde, com participação das entidades médicas, secretários municipais, estaduais, da ANS, da Anvisa, né, e das várias áreas do Ministério da Saúde. Só que ela se socorre, ela, em tese, pede apoio para um conjunto de núcleos de especialistas, de centros de especialistas em avaliação de tecnologias em saúde, que normalmente estavam localizados nas universidades públicas. Nós, aqui na escola, apoiamos em várias áreas esse trabalho. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul era uma escola que sempre teve muita tradição, a UFRJ um pouquinho, a UFMG muito. Eu diria que das federais, a USP, a Unifesp, a UFMG e Rio Grande do Sul são as 3 escolas que mais sempre colaboraram nesse trabalho. De uns anos para cá, via o uso dos recursos do PROAD, que está circulando aqui no chat, né, a gente vê que aquela Secretaria de Ciência e Tecnologia tem encomendado muito para o Einstein, para o Sírio, para o HCORE, etc., que coordena. Então, o que faz? Ao invés desses hospitais repassarem o seu dinheiro de impostos para o governo e eles abatem e eles usam para fazer avaliação tecnológica, inclusive contratando professores e pesquisadores das universidades públicas. O problema é que, por se tratarem de hospitais privados, que fazem muitos estudos para os equipamentos médicos, hospitais, etc., eles estão muito sujeitos. A fala congelou quando você falou assim, por ser hospitais privados que desenvolvem muito, aí congelou. Eles usam os recursos do PROAD para contratar pesquisadores, inclusive das universidades públicas, né? Mas eles são fortemente tensionados e utilizados como campo de experimentação dos próprios laboratórios privados. Se você for ver, as grandes multinacionais hoje estão jogando muito dinheiro nesses hospitais estratégicos. Por quê? Porque eles estão, inclusive, controlando os processos de avaliação tecnológica, estão dando os pareceres para a Conitec, né? Porque a Conitec, o Ministério encomenda. Então, fica um jogo
é muito delicado do ponto de vista ético. Então, é isso que nós estamos vivendo. É por isso que é tão importante a universidade pública. Porque, em tese, o professor Colombo, por exemplo, lá da DIPA, né, ele não vai se sujeitar a entrar num jogo de laboratório privado e queimar toda uma carreira. Tem um compromisso ético, tem um compromisso com os alunos, com a pós-graduação, com a pesquisa, com toda a sua história. Então, nós vamos ter vários exemplos nas universidades públicas, não que não possa ter, hein, gente? Que pode ter muito professor de universidade, pesquisador de universidade pública que pode se vender. Mas nós temos uma tendência, né, de ter mais controle público. Né? E isso me parece fundamental para subsidiar a tomada de decisão, porque o jogo é bruto. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava no Ministério, teve um laboratório europeu que chegou, a Lumena vai lembrar disso, que chegou com uma proposta de vacina contra a dengue. E a epidemia de dengue estava comendo solta. E ele tinha gasto 4 bilhões de euros no desenvolvimento dessa vacina ao longo de 22 anos de pesquisa. Então, imagina o tamanho do interesse de recuperar. E ele queria porque queria que eu comprasse a vacina. Vinha a pressão do Congresso, vinha de senador, vinha de deputado, vinha da imprensa, vinha de tudo quanto é lugar. E comendo solto os casos de dengue. Aí ele me apresenta o seguinte, a vacina tinha 68% de eficácia, né, para diminuir a mortalidade por dengue hemorrágica. Bacana. Só que ela tinha alguns problemas. Ela tinha que ser tomada em 3 doses, então só ia produzir depois de 2 anos. Era caríssima e ela não podia ser usada em crianças menores de 10 anos, gestantes, idosos e pacientes com comorbidade. Só que quando a gente ia olhar quem morria de dengue hemorrágica, era fundamentalmente crianças menores de 10 anos, idosos, gestantes e pessoas com comorbidade. Então, assim, o jogo era esse. E aí eles vinham com vários estudos de núcleos de avaliação de tecnologia que tentavam justificar a importância de trazer esse medicamento para dentro. Então, assim, quando a gente pega uma droga, inclusive para doença rara, o exemplo que foi trazido aqui, né, não é incomum. Só que aquela droga para doença rara, que vai ser usada para 300 pacientes no Brasil, equivale a 5 bilhões de reais. E aí o gestor tem que tomar uma decisão, como é que ele faz? Mas essa droga traz mais qualidade de vida? Traz. Então, aí tem que conseguir desenvolver negociação, ver se um laboratório público, e até pensar na quebra de patente, para ver como é que incorpora. Por quê? Porque isso não está dissociado, né? Mesmo que o Brasil tivesse um financiamento adequado pelo SUS, teria esse drama. Vamos lá. A gente tem o Marlos, depois a Luísa, Arthur, e aí a gente vai fechando, tá? Tá bom. Bom dia. Na aula de financiamento a gente vai voltar a essa conversa, né, Lumena? Porque não tem jeito. Com certeza. Marlos. Bom dia, professores. A minha pergunta, eu acho que entra um pouco na questão de financiamento, mas vamos ver o que o senhor responde, professor. É assim, eu queria saber como é que faz essa divisão dos recursos, né, financeiros que o SUS tem entre a saúde de alta complexidade e a atenção básica. Se eu for pensar, tipo, esse balanço, tipo, às vezes você investe mais na atenção básica, você investe numa prevenção, você não vai precisar gastar esse dinheiro na alta complexidade. Eu queria saber como que faz esse balanço e hoje, com toda a questão do desfinanciamento do SUS, o quanto se gasta, sei lá, tipo, vai mais dinheiro para alta complexidade, apesar de ofertar menos serviços, ou vai mais dinheiro para atenção básica? Como é que acontece? Ótima pergunta, Marcos. Nós vamos aprofundar isso na aula de financiamento, mas assim, olha, historicamente, o sistema que a gente herdou do INAMPES, e tudo isso, essa lógica de pagamento por procedimento, mais bem remunerado para alta complexidade, é um dos fatores que inclusive, explica por que não houve investimento na atenção básica no Brasil mais para trás. Você vê, a gente, a partir de semana que vem, a gente começa a conversar mais especificamente sobre a política. A primeira política nacional de atenção básica do Brasil só veio em 2006. Veja, o SUS foi criado em 88, só em 2006. E foi a partir dela que a atenção básica começou a ampliar a captação de recursos. Ainda assim, desses 132 bilhões, a atenção básica não chega a 30 bilhões de reais. Né? Ainda não é tão valorizada como deveria ser. Agora, Marcos, deixa eu só corrigir uma coisa na tua lógica. A atenção básica, bem feita, bem financiada, bem estruturada,
como poderia ter sido feita, por exemplo, agora para a pandemia de Covid não tem sido feita, né? Ela tem impacto, sim, mas ela tem impacto sobre as doenças que são sensíveis à atenção básica. Então, por exemplo, ela vai impactar na internação por doenças respiratórias agudas de crianças, diarreias, doenças diarreicas, em AVC, em infarto agudo de miocárdio, um monte de coisa, né? Mas ela não resolve o problema dos custos a médio e longo prazo, porque quando a atenção básica funciona para valer, a população envelhece mais, vive mais. E, portanto, ela também traz novos desafios para os sistemas, que é o que está acontecendo no mundo inteiro, né? Mas isso é um bom problema, convenhamos, né? Significa que a gente fez a lição de casa, que a gente evitou os problemas que são sensíveis. Mas a gente aprofunda um pouco mais. Para que isso fosse feito, nas gestões que nós participamos, eu e a Lumena, o Arada, né, nós trabalhamos com a ideia de que era preciso identificar um conjunto de recursos para atenção básica que, inclusive, não fossem feitos só por produção. Então, existia o piso de atenção básico, que era per capita, depois por equipes de saúde da família, por NASF, depois por atingimento de metas, que foi o PM aqui, o Programa de Modernização, tinha toda uma lógica. O ano passado, essa lógica de financiamento mudou, foi alterada pelo governo Bolsonaro. A gente conversa mais. Mas o mais problemático, na minha opinião, foi uma mudança que foi feita na gestão do Temer, né, que foi o seguinte: antes existiam blocos de financiamento. Os recursos para atenção básica, que eram calculados para compor aquilo que o Ministério passava para municípios para atenção básica, só podiam ser gastos na atenção básica. O da assistência farmacêutica, só na assistência farmacêutica. Média e alta complexidade, só em média e alta complexidade. E os de vigilância, só na vigilância. Isso, de alguma maneira, protegeu os programas, as ações de saúde pública de vigilância e protegeu a atenção básica. Num sistema tão desfinanciado como o nosso, eles juntaram tudo. Então, ainda que o Ministério continue passando dinheiro para atenção básica, passando para média e alta complexidade, passando dinheiro para vigilância, hoje as prefeituras não têm obrigação de comprovar o gasto na atenção básica. Então, ele pode pegar o dinheiro da atenção básica e colocar tudo na alta complexidade. Então, isso cria uma situação muito delicada, né? Tem muitas prefeituras, por exemplo, que não estão mais repondo agentes comunitários de saúde. Saíram os médicos do Mais Médicos, elas não tentaram repor os médicos do Mais Médicos. As equipes de atenção de saúde da família vão se desmontando, elas vão ficando com equipes tradicionais de atenção básica, fragilizadas e etc. Mas, lá na média e alta complexidade, ele continua pagando. Sabe por que ele paga? Porque aí tem o jogo da pressão política. Geralmente, na cidade, o provedor da Santa Casa é tão importante quanto o bispo, quanto o prefeito, quanto o dono lá da maçonaria, né? Porque tem lá o jogo de pressão das corporações médicas. A Câmara de Vereador normalmente tem lá um médico do corpo clínico, que é vereador e que bate no prefeito, bate no secretário. Então, na atenção básica, não tem esse movimento. Então, nós vamos conversar um pouco mais na aula de financiamento, mas esse problema que você trouxe é muito pertinente e muito presente na nossa realidade. A nossa última pergunta tem algumas questões colocadas aqui no chat também, que a gente pode aprofundar nas próximas 2 aulas de atenção básica, né? Ah, sim. Que vamos ter também. Então, agora a última pergunta, Arthur, é a Luísa. E aí a gente podia ir fechando, né? Eu sei que você tem um compromisso às 11. Bom dia, professores. Eu ouvi uma vez, numa aula, acho que da Liga de Transplantes, que o SUS pagaria o dobro do custo de um transplante para os hospitais e que, por isso era algo muito rentável e que isso ajudou a fazer os transplantes subirem no Brasil. Eu queria entender melhor em que medida que isso é vantajoso para o SUS. Alguém perguntou, Luísa, como é que faz para induzir para regiões que não conseguem ter procedimento? E eu disse, olha, pelo financiamento, né? Paga uma tabela maior, ajuda o hospital, tal. Então, lá atrás, né, quando transplante era um grande gargalo, ninguém queria fazer, uma das estratégias foi melhorando a modalidade de pagamento, fazendo com que o pacote
de recursos que o hospital receba fosse muito vantajoso. Então, o que acontecia? O que acontece até hoje? Os hospitais querem fazer, por exemplo, quimioterapia e radioterapia, e não querem fazer cirurgia oncológica e nem colocar um paciente com câncer na UTI. Os hospitais querem fazer cirurgia cardíaca, querem passar marca-passo, né? Fazer cirurgia intervencionista, porque é muito rentável, mas não quer cuidar da cardiologia comum, não quer cuidar da arritmia comum, não quer cuidar do paciente com ICC. Então, aquele paciente de média complexidade, que tem lá uma descompensação do ICC, ninguém quer internar, porque é um vovozinho que vai ficar lá um tempão internado, complica, tal, ninguém quer. Então, um pouco dessa lógica. Quando a gente estava no Ministério, já em 2000, no início de 2003, 2005, nós começamos a mudar e fazer contratos globais. Então, assim, ainda que uma parte seja por produção, o Hospital São Paulo, por exemplo, se vocês conversarem com o Dr. Ferraro, que é o nosso superintendente, ele vai explicar. Ele já não recebe mais o recurso mensal pela quantidade de procedimentos que ele faz, de transplantes, de quimioterapia, de internações na UTI. Ele faz por um bolo. Então, é um valor global em que ele assume compromissos de oferecer procedimentos de média e alta complexidade. Mas todo diretor de hospital, quando vai negociar com o Estado, com a Prefeitura, ele quer mais procedimento de alta porque paga melhor. E quer tirar os de média porque paga pior e porque são pacientes que dão mais problema, né? Por incrível que pareça, a lógica de financiamento acabou formatando o que a gente consegue resolver. Vou dar um exemplo para você. Pegar o exemplo do transplante de fígado, né? A gente pode ser capaz de conseguir colocar um paciente na fila de transplante e ele ser operado rapidamente, receber um transplante de medicamento de alto custo, e a maior dificuldade toda dele nesse percurso ter sido conseguir realizar os exames e conseguir realizar a biópsia hepática. Um paciente que vem do convênio, que vai para a mesma fila, porque no caso do transplante não tem uma fila do SUS e uma fila suplementar, é uma fila só, é como no sangue, né? Ele consegue fazer todos os procedimentos rapidinho e ir para a fila. Então, a chance de alguém que tem plano de saúde entrar primeiro na fila é maior. Por quê? Porque ele consegue fazer a média complexidade que o outro tem problema. Vou dar mais um exemplo que é absurdo. Aliás, 2 exemplos. Um do sangue. Falei que a gente tem serviço de hemoterapia, hemoderivaado, banco de sangue, etc. E a gente não consegue garantir para a população negra um serviço de hematologia clínica para cuidar da anemia falciforme de maneira adequada. Então, quando ele precisa do medicamento, ele tem. Precisa do fator 8, tem. Precisa do não sei o que, tem. Mas quando precisa de uma consulta de hematologia, não tem. Vou dar um outro exemplo. Tem até num livro que a gente publicou esse exemplo, que ele é legal, né? A gente fez um estudo que olhou para todas as cidades do Brasil que tem serviço de terapia renal substitutiva, hemodiálise, alta complexidade. Não funciona se não tiver nefrologista. 68% das cidades que têm serviço de hemodiálise não apresentavam produção de consulta ambulatorial de nefrologia. Ou seja, o nefrologista esperava o rim entrar em falência, doença renal crônica, e aí cuidava do renal crônico, mas era incapaz de produzir as consultas ambulatoriais prévia à doença renal crônica para ajudar a proteger. Então, não tinha atenção básica boa, então, não tinha boa qualidade de proteção do rim do hipertenso, do diabético, não tinha o acesso ao nefrologista, mas tinha acesso à hemodiálise, à diálise peritoneal. É um contrassenso. Por quê? Lógica de pagamento. Esses são exemplos de heranças que nós recebemos da época do INAMPES e que estão aí para serem modificadas. E que não vão ser resolvidas só com o financiamento, mas precisam de financiamento adequado para poder, inclusive, ao invés de majorar a tabela para alta complexidade, remunerar o cuidado. Quando a gente saiu do Ministério, a Lumena estava coordenando a produção de uma política chamada Mais Especialidades, que a gente ia começar pela ortopedia, pela oftalmo, etc., que era mudar. Hoje, por exemplo, a gente não tem problema de transplante de córnea. Nós não temos praticamente problema de cirurgia de catarata. Mas a gente não consegue garantir o acesso para problemas de refração ocular ou de procedimentos simples de oftalmo. Então, a ideia era mudar a lógica do sistema para que as pessoas pudessem ter acesso ao conjunto de necessidades.
Se fosse um exame de refração para colocar um óculos, ele teria. Se fosse tratar um olho vermelho, ele teria. Se fosse tratar uma ceratite ou um glaucoma, ele teria. Se fosse uma cirurgia, até um transplante ocular, ele teria. Então, o conjunto de necessidades. Na ortopedia, a gente tem gente para fazer prótese de ombro, para fazer prótese de quadril, e fica um paciente com um vovozinho, com uma fratura de colo de fêmur, 20, 30 dias num pronto-socorro depois de uma queda da própria altura, né, porque não tem ninguém para operar. Ora, então, contratar o serviço para fazer cirurgias eletivas, cirurgias de urgência e junto reabilitação, junto o pré-operatório, junto o pós-operatório, o cuidado, mudando a lógica de financiamento, em vez de ser procedimento a procedimento, pagar o pacote do cuidado. Aí a coisa muda. Era o que a gente estava fazendo quando a gente deixou o Ministério. E ficou com água na boca, porque a gente ia mexer legal nessa história, porque a lógica estava sendo construída, inclusive, com as sociedades de especialistas. Porque a ideia era remunerar bem serviços e profissionais na lógica do bom cuidado, e não do quanto mais faz, mais eu ganho, que leva, inclusive, a fazer coisas necessárias. Eu vou finalizar, Lumena, dando um exemplo de uma pesquisa, eu vou dizer qual é o hospital, porque é institucional, né? O Einstein, em 2015, fez uma revisão de todas as cirurgias de coluna que tinham sido feitas durante o ano de 2015. E eles chegaram à conclusão de que 63% das cirurgias não tinham indicação cirúrgica. No mesmo ano, eles reavaliaram todos os procedimentos de cirurgia cardíaca intervencionista, o que resultou na demissão do chefe do serviço, que era professor titular lá da USP, né? Bom, os motivos depois, outra hora, a gente conversa, que tem a ver com a relação público-privado. Tá? Então, assim, mesmo nos serviços que podem ser considerados de ponta, né, os interesses privados estão fortemente marcando, particularmente quando a lógica não é o bom cuidado, cuidado em rede, cuidado integral, quando é procedimento, né, remunerado, particularmente pós-procedimento, que é a lógica que funciona hoje na maior parte dos planos de saúde. Por isso que o plano de saúde, por exemplo, levou a essa epidemia de cesariana. Veja que coisa interessante, né? Veio a pandemia de Covid e a taxa de cesariana do setor suplementar caiu. Os obstetras, com medo de ir no hospital, né, diminuíram a taxa de cesariana e deixaram para que os plantonistas, as enfermeiras, etc., fizessem os partos normais. É surreal, né, precisar de uma pandemia para mostrar que essa taxa de cesáreas era marcada porque, economicamente, é mais viável para um obstetra fazer uma cesárea do que fazer um parto normal, esperar a evolução, né, as horas de evolução, o parto humanizado, etc. Chega, né, Lumena? Não sei se alguém mais, algum professor, quer colocar alguma coisa, gente. Acho que a ideia, Arthur, né, super obrigada, acho que, pelo que a gente está vendo aqui no chat, vários alunos estão comentando, né, que foi uma aula que trouxe bastante informação. Acho que a ideia é que a gente possa, agora, nas próximas 2 aulas, a gente fazer a conexão dessa discussão que a gente fez até agora, redes, público-privado, enfim, alta complexidade, com atenção básica, né, são as próximas 2 aulas sobre atenção básica, e depois fecharemos com uma aula de financiamento, que também vários alunos pediram, então a gente colocou no último dia. A Larissa está caindo e voltando, por isso que eu estou também falando aqui agora no final. Ah, a Lari voltou, né? Lari está ali. Lumena, eu vou sair porque eu vou fazer uma palestra agora, tá? Tá bom, obrigada. Tchau, gente. É isso, né, Larissa? Tchau, tchau, Arthur. É ótimo, gente. Muito obrigada, pessoal. Na quarta-feira que vem a gente se vê, então. Tá bom, gente. Um grande abraço para vocês, viu? Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, Aradinha. Lari, interrompe a Onde gravação. você vai, Arada? Onde você vai? Oi? Onde você A gente vai, tem reunião Arada? agora com o professor.